Gênesis 40, verso 23, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, esse povo não saiu de casa, do trabalho, enfrentou trânsito, metrô. Alguns vieram de muito longe. Outros, Senhor, nem conseguiram passar em casa, vieram com tudo do trabalho para cá, porque eles têm um anseio, uma fome de ouvir. E eu sei que o Senhor é um Pai galardoador. Os que estão em casa online agora, assistindo, reunidos, seja na sala, no quarto, fazendo o seu afazer, voltando para casa do trabalho, pega a nossa alma hoje, Senhor, saculeja o nosso espírito, traga o teu poder para esse lugar, ressuscita o que está morto dentro de nós. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de estar perdido, aquém do plano que o Senhor tem para nós. Acorda-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com as pessoas chamadas cristãs? Como é normal hoje as pessoas se frustrarem rapidamente, se magoarem rapidamente, desistirem de Deus rapidamente, porque colocam Deus no mesmo balaio das pessoas. Esse texto que li a você fala de José, que eu e você sabemos que terminou sua vida sendo governador da maior nação de sua época, governador do Egito. Mas esse pedaço da vida de José é muito interessante, porque logo depois que José é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele vai parar no Egito, na casa de um homem chamado Potifar, e lá dentro dessa casa, ele é fiel a Deus. Ele rejeita uma proposta da esposa do patrão, da esposa do Potifar, de deitar com ela. E ele é fiel a Deus. Ele prefere rejeitar a proposta indecente, que talvez no primeiro momento renderia para ele algum outro ganho, dinheiro, influência, seria o amante da esposa, para ser fiel a Deus. E o que é impressionante é que ele é fiel a Deus, e o marido, que quase foi, acreditou em quem? O marido acreditou na esposa. O marido acreditou na esposa. Potifar acreditou na esposa. E cheio de ira, mandou prender o José numa prisão. Ele foi preso, e aí você imagina como é que ele foi preso. Com certeza, Potifar não disse para os soldados tratarem ele com aguinha fresca, cafuné e caminha com colchão macio. Certamente nesse processo de prisão, a fúria de um homem que vê sua esposa chorar dizendo, ele tentou me agarrar. Com certeza, Potifar deve ter recomendado muito bem os soldados para agredirem muito José. E agora o Zé está preso. Porém, Deus está com ele. A bondade de Deus está com ele. E como sempre, quando a bondade de Deus está em nós, por mais que as pessoas tentem nos desfavorecer, diminuir a gente sempre cresce. Um homem que prova da vontade de Deus e da bondade de Deus sempre cresce. José se destacou na casa de Potifar, vem a mulher dele, acusa, ele é lançado na prisão e passou um período, pronto, José cai nas graças do carcereiro. Ele agora se torna uma autoridade dentro da prisão, uma autoridade entre os presos, ao ponto de que o próprio carcereiro encarrega José de todos que estão na prisão. Mais uma vez Deus o honra. E agora
chega um assunto muito interessante, porque passa um tempo, um copeiro e um padeiro do faraó são presos na mesma cela ou na mesma prisão que José estava, e uma certa noite ambos têm um sonho, e esse sonho os deixa perturbados. O padeiro e o copeiro ficam naquela prisão angustiados, porque o sonho foi muito intenso, muito forte, e eles não entendem. E no outro dia, José pela manhã olha para eles e nota que eles estão meio abatidos, e pergunta para o copeiro e para o padeiro: por que vocês estão tristes? E eles respondem: porque nós tivemos sonhos, mas não há quem nos diga o significado deles. E aí José diz: mas não pertencem a Deus as interpretações dos sonhos? Contem para mim, contem para mim. Eu abro um parênteses aqui. Biblicamente falando, Deus fala com sonho, através de sonhos com a gente. Mas toda vez que um homem não entende o sonho, é porque esse homem não é um homem de Deus. Eu entendo que Deus sempre é claro com a gente no sonho. O problema é que quando a gente não serve a Deus, a gente não consegue entender. Mas homens de Deus sempre entendem os sonhos. Se você está servindo a Deus e Deus te der um sonho, você vai entender. Se você não entendeu, é porque não é de Deus. É assim que eu creio. E José ouve o sonho. E qual era o sonho? O sonho era o seguinte: um deles conta: olha, eu sonhei que estava diante de mim uma videira com 3 ramos. Essa videira floresceu, deu uvas, essas uvas amadureceram, e eu espremi essas uvas e dei uma taça de vinho ao faraó. E aí José ouve o sonho e interpreta. José diz: olha, esses 3 ramos de videira simbolizam 3 anos. 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai te tirar da prisão. E ele vai restituir o teu cargo de copeiro. Aí José faz um pedido, que é o que eu li para você aqui. Quando isso acontecer, quando esse sonho se cumprir daqui 3 dias, lembre-se de mim. Fale de mim para o faraó. Fale para ele que eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada para ninguém. Eu estou preso aqui injustamente. Então, por favor, eu estou te ajudando. Quando você sair daqui, me dá uma forcinha. Conta lá. E passados 3 dias, era a festa de aniversário do faraó. O que acontece? O copeiro é tirado da cela, exatamente como José interpretou o sonho. E tudo que o copeiro tinha foi restituído. Mas o texto diz que o copeiro, porém, não se lembrou de José. Eu aprendi que tudo aquilo na minha vida que eu não jogo fora, vai me tornando mais lento. Tudo aquilo que eu não desfaço, tudo aquilo que eu não libero, me torna cada vez mais devagar. Na oração, na fé, na fidelidade a Deus. Imagina a situação de José. Ele está preso injustamente. Ele ajuda uma pessoa que ele não precisava. Essa pessoa poderia falar do José, não lhe ia custar nada. Mas a pessoa decide não ajudá-lo da forma como ele ajudou. E por conta disso ele passa ainda mais 2 anos preso. Ele fica mais 2 anos detido. Agora o que me impressiona é que ele não fica com raiva. Pelo menos a Bíblia não diz. Porque quando você para por uma situação por raiva, essa raiva ela vai consumir toda a energia do seu propósito. O ódio, a raiva, a indignação, a ferocidade, aquela vontade de dizer não é certo o que aconteceu, eu preciso colocar a boca no trombone, eu preciso falar. Preste atenção, você não tem energia para entrar em algo novo quando você gasta toda a sua energia em algo que já aconteceu.
Você não tem energia para constituir uma família nova se você gasta toda a sua energia numa experiência frustrada na área da família. Você não tem energia para abrir uma empresa e desbravar o mercado, vender como ninguém, se você está carregando todo o peso e todo o fardo da primeira tentativa, que deram um calote em você, que o teu sócio te roubou, que infelizmente você comprou tudo, fez panfleto, pôs sistema, mas não deu certo, porque você não pode entrar num novo ambiente até que o seu coração esteja liberto do velho ambiente. A história de José é muito emblemática, porque José vive, desde o dia que Deus o chamou, uma sucessão de crises. Deus dá um sonho para ele, diz que vai usá-lo. Daquele sonho ele é traído pelos irmãos, ele é vendido como escravo, ele é acusado de estupro, ele é preso, ele ajuda o copeiro esquece ele, eles se levantam e derrubam ele, eles se levantam e derrubam ele, eles se levantam e derrubam ele, ele ajuda e não o ajudam, ele faz o bem e fazem o mal para ele. A sensação que a gente tem é que esse camarada, ele é bombardeado constantemente por uma força que diz: você não pode ter paz. Mas o que é impressionante é que golpes atrás de golpes, pancadas atrás de pancadas, ele beneficia o copeiro, ele interpreta o sonho, fala de mim, e a recompensa de José é o silêncio, é o esquecimento. José ficou 2 anos preso depois desse fato. Mas se você observar na Bíblia, esses 2 anos de prisão é de um versículo para outro. Não existe na Bíblia nenhuma informação sobre as emoções de José nesses 2 anos. Não existe o relato de uma palavra dele, não existe o relato de uma frase, não existe o relato de uma histeria. A Bíblia simplesmente informa: e passaram-se 2 anos. 2 anos é muito tempo. 2 anos é um bom tempo. Não tem relato de atitude nenhuma do José. A Bíblia só informa que passaram 2 anos. Por que a Bíblia não dá nenhuma informação? Porque fizeram de tudo para ele ser destruído, mas ele se manteve o mesmo. Não se falou nada de José, porque não se havia nada a dizer sobre José. Ele se manteve o mesmo. Não há nada de relevante a falar sobre ele. Falharam com ele, esqueceram ele, agiram de forma desleal com ele, mas José se manteve o mesmo. Existe algo que costuma acontecer na vida de José, situações que prendem, que escravizam, e você sempre, como José, vai ter que escolher entre ficar preso num acontecimento ou se preparar para o novo. Não tem como você se indignar por tudo o que acontece, não dá tempo. Não tem como você ficar revoltado por tudo. Não tem como você ficar esticando o chiclete por tudo. Tem coisas que vão acontecer e eu preciso manter a minha pose, porque eu estou focado no propósito. É triste ajudar alguém e não ter retribuição, mas eu tenho que ser mais inteligente do que os acontecimentos, porque o fato do copeiro não lembrar de mim não muda o fato do que Deus disse sobre mim. O fato dos meus irmãos me jogarem numa cela não muda o fato do que Deus disse sobre mim. O fato de uma falsa acusação da mulher de Potifar me acusar de estupro não muda o que Deus disse sobre mim. E se eu comparo o que Deus disse sobre mim com o que as pessoas estão falando, certamente eu vou segurar algo que deveria ir embora. Durante todo o ministério de José, Satanás tentou de todas as formas distraí-lo.
Colocar uma situação que deixasse ele extremamente irado, nervoso, ao ponto de que aquela situação tomasse conta da sua mente e que ele ficasse embaraçado pelo que estava acontecendo. Imagine se ele ficasse o tempo todo falando do copeiro: mas que copeiro vagabundo, mas que copeiro sem vergonha, mas que ingrato, e deixa esse safado comigo. E se ele começasse dentro da prisão compartilhar a sua frustração, dizendo: eu estou indignado, eu ajudei aquele camarada, era para ele morrer, não era nada, eu ajudei ele, cadê ele? Mas a Bíblia diz que ele não cita uma palavra sobre a traição e a deslealdade. E eu pergunto: quanta importância você dá quando as pessoas falham com você? Quantos meses, ou quantos anos, ou quantos assuntos, ou quantas conversas você simplesmente dá holofote, microfone, sobre acontecimentos que deveria simplesmente você deixar passar? Se você não deixa passar, é porque não tem nada de mais importante na sua vida. Porque quem tem Deus não tem tempo. Você não pode dirigir para frente olhando para trás. É isso que eu aprendo com José. Por isso que para a gente perdoar tem que ser algo muito prático. O perdão para nós não é luxo. O perdão para nós é necessidade. É como se eu tivesse tanta ambição pelo que Deus tem para mim. É como se eu tivesse tanto desejo e ser tão precioso o que Deus tem para mim, a família que Deus tem para mim, o emprego, a vida, o plano, porque eu sei que Deus tem para mim, que eu simplesmente não vou me acostumar com uma condição que me foi imposta. Me colocam como prisioneiro, mas eu sei que não sou. Me colocam como louco, mas eu sei que não sou. Querem me rotular como um bandido, mas eu sei que eu não sou. Me acusam de estupro, mas eu não sei como sou, que eu não sou. Você lembra de escola? Quando é que o apelido pega na escola? Se alguém chega e fala assim: ei, você é um cabeção. Aí você fala assim: eu sou mesmo. Olha o tamanho da minha jaca. Ninguém vai te chamar de cabeção, porque não vai ter graça. Porque você acabou de zombar de si mesmo, né? Nossa, o tamanho do seu nariz. Fala: é mesmo, é grandão, olha o tamanho do nariz, parece uma espiga de milho. Ninguém vai falar do seu nariz. Mas se alguém fala: ei, cabeção. Cabeção, para com isso, rapaz. Fica me chamando de cabeção, não faz mais isso, hein? Eu não gostei dessa brincadeira. Não me chama de cabeção. Qual é o seu apelido? Cabeção. Já era. E quanto mais pistola você ficar, mais vão te chamar de cabeção. A verdade é que você tem que ser mais inteligente do que o que fazem com você. Porque se você descer no nível de se importar porque o copeiro não falou de você para o faraó, e esse ser o assunto que vai tomar sua cabeça, tomar sua mente, você vai deixar de ser o futuro príncipe do Egito, para ser o amargurado, o preso amargurado, que todo mundo fica ouvindo sua ladainha dizendo: ele é aquele que está magoado com o copeiro. O que é o favor de um copeiro perto do favor de Deus? O que é o favor de um copeiro perto do favor de Deus? O que é um copeiro falando de mim para o rei, quando eu tenho um rei sentado no trono com um cetro real, que inclina o coração dos homens para onde quer? O que é? Você tem que ser mais esperto do que o que fizeram com você. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Há um ciclo que o Satanás plantou, e você caiu nessa arapuca, e hoje você vai abrir as mãos, porque esse ciclo vai passar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. A raiva, a amargura são sentimentos que lutam a todo custo para te manter preso no lugar, estacionado. Eles fincam seus pés no chão para segurar você ali de todas as formas, porque o diabo sabe que você solto, você livre, Deus te usa. Deus não lida em prisão. É por isso que quando o homem está preso, ou ele manda um anjo, ou ele manda um terremoto, mas ele arranca da prisão. E eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas se você está infeliz, triste, louco, é hora de deixar essa raiva passar, essa angústia passar, e preste atenção. Você é mais esperto do que o copeiro. Você tem que ser mais esperto do que a mulher de Potifar. Você tem que ser mais esperto do que os irmãos que te traem. Você tem que ser mais esperto, porque o que Deus disse para você, Ele não disse para eles. O que Deus tem para você é só para você. Ouça o que o Espírito está dizendo. Você tem que ser mais esperto do que o que fizeram com você. Diga para o seu irmão: seja mais esperto. Fala para outro irmão: seja mais esperto. Para de ser besta. Não, para de ser besta, foi o que eu falei. Seja mais esperto. Pare de dar holofote.
Não tem um versículo na Bíblia desses 2 anos que fale sobre José. Pode pegar tua Bíblia e não tem. Não tem um ai, não tem um ui, não tem tô cansado, não tem um desabafo. Ele simplesmente deixa esses 2 anos passarem. Quantos meses na sua vida viraram décadas? Quantos dias na sua vida viraram anos? Quantas fases você é o primeiro a eternizar? Você tem que quebrar esse ciclo que prende você naquilo que te acostumou a viver, a ser. Você precisa ser mais esperto que isso. Você precisa ser um José que entende que Deus te chamou, e se Deus te chamou, Ele não erra. Você tem que quebrar esse ciclo nesta noite, e nós vamos quebrar esse ciclo hoje em nome de Jesus. Seus pés não vão ficar fincados numa fase. Você tem que parar de discutir as mesmas coisas, tem que ficar realmente cansado desses mesmos assuntos, de reconhecer esse velho homem tendo orgulho de não mudar, tendo orgulho besta de dizer: eu não abro mão da minha posição, da minha revolta, da minha ira, eu jamais vou perdoar o que fizeram comigo, eu jamais vou superar isso. Como se você fosse uma grande autoridade, quando não faz um papel de besta. Há pessoas que se orgulham quando se sabotam. Há pessoas que se orgulham quando dizem: Deus, você não tem espaço aqui não, porque a justiça está em minhas mãos. Qual é a vantagem que você tem? Nenhuma. Você precisa deixar o novo controlar o seu ser. José supera as crises lembrando da voz de Deus, lembrando que Deus não erra, lembrando que Deus não falha, lembrando que existe uma missão e que ele não vai poder entrar nessa missão se ele se acostumar com as migalhas que o diabo coloca e com as ratoeiras que o diabo coloca. Tentaram fazer José ter cara de adúltero e não pegou. Tentaram fazer José ter cara de prisioneiro e não colou, não pegou. Tentaram matar José e não pegou, porque nunca ele deu holofote para aquilo que o diabo tentou colar nele, porque o que estava colado nele veio de Deus. Em nome de Jesus, querem colar marcas em você, querem rotular sua vida, querem rotular tua trajetória, quer dizer: ali vai um mal amado, ali vai uma tristeza, ali vai um adúltero, ali vai um mentiroso, ali vai um safado, ali vai um sem vergonha, ali vai um descompromissado. Mas quando você é banhado no sangue de Jesus, e você sabe quem te chamou desde o início de todas as coisas, podem colar o que quiserem na sua vida, não vai grudar, porque o sangue de Jesus te blinda e te prepara para o novo. Hoje é noite de ser mais esperto do que o que fizeram conosco. Se Deus te marcar, o diabo não te marca. Se Deus marcar você, Satanás não marca. É avançar apesar da pressão, é avançar apesar da agonia, é avançar apesar do desânimo, é avançar apesar da cafajestice das pessoas, é avançar apesar de fazer tudo de bom para um e receber ingratidão em troca. Mas eu sou mais esperto que isso, eu sou mais inteligente que isso. Eu não tenho tempo para discutir a falsidade de ninguém, eu não tenho tempo para discutir o mau caratismo de ninguém, eu não tenho tempo para discutir por que o copeiro não lembrou de mim. Eu estou sentadinho aqui na plataforma de lançamento, e a hora que Jeová apertar o botão, eu só quero dizer uma coisa: eu estou preparado para voar, eu estou preparado para vencer, eu estou preparado para alcançar milagre, eu estou preparado, não estou me desgastando com nada, porque tem coisas que para você chegar, você tem que estar livre, irmão. Se você acha que o pior já veio, você é um tolo. Tem coisas muito piores para chegar. Se você acha que tudo que te magoou já aconteceu, você não tem noção de trapaças, mentiras, deslealdades que virão. Se para cada situação você fizer uma novela, você nunca vai chegar a lugar algum. E tudo que o diabo quer é te irritar. Tudo que o diabo quer é deixar você nervoso, estressado, preocupado, sem dormir, furioso, indignado. Não é justo, sou tão bom, faço
bem para todo mundo. Sou um cristão, sirvo a Deus. Por quê? Por que comigo? Por que sempre comigo? Enquanto você olhar para você, você vai cair. Olhe para a cruz. José, o que ele tinha de errado? Ele era ingênuo. Ele era um garoto ingênuo, que contou os sonhos quando não devia. E a vida o fez aprender. Mas cada vez que o diabo tentava matá-lo, mais pronto ele ficava para ser governante. Cada vez que o inimigo dizia, agora eu vou grudar nele a máscara, ele vai ser adúltero, não colou. E um dia, ele sentou no trono do Egito. E o mesmo Potifar que o mandou prender, a Bíblia diz na história, uma vez por ano toda a corte ia ao palácio para renovar sua lealdade a Faraó, beijava o anel de Faraó e de seu governante. Antes de José e depois de José, nunca houve governante no Egito. A função de José foi criada só para ele. E nunca, imagine um americano sendo ministro do Brasil. Imagine um venezuelano sendo ministro no Brasil. Só é ministro no Brasil quem é brasileiro. José se tornou governador de uma nação, sendo que ele não é egípcio. Ele é hebreu. Mas quando um homem se prepara para Deus, e é mais esperto do que tudo que acontece ao lado dele, Deus abre oportunidades que poucos têm. Deus coloca você em lugares que poucos chegam. Deus promove você de jeito inédito. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca imaginou. Deus coloca cadeiras que são só suas, porque Ele sabe que o seu coração não vai se perder. Você não é ingênuo, você não é bobo, você não cai nas firulas do diabo. José foi vendido pelos irmãos porque ele é sonhador. Ele é acusado, mas põe a mão no coração e diga assim, nada pode mudar o meu coração. Não pode. Agora, quem é José? José é um anjo? José é alguém perfeito? Não. José é um super-homem? José tem sangue de barata? Não. Eu não estou dizendo que ele sentia felicidade em ser traído, em ser esquecido. Não. Só que ele era um homem melhor do que tudo que acontecia com ele. E ele não se permitia ficar preso a nada que faziam com ele. Quando você viver a sua vida, mesmo no meio das lutas, e o diabo perceber que ele não pode tirar você do sério, Satanás fica maluco. Ele fica maluco quando ele percebe que não consegue te irritar. E hoje, Deus me trouxe aqui para dizer, é hora de você deixar algumas estações passarem. É hora de você retirar esses pés dessa terra que já deu o que tinha que dar. É hora de você deixar que esse ciclo que você mesmo alimenta vá embora. Porque Mateus 24:35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A única forma de você ser luz no escuro é brilhando. E quanto mais você servir a Deus, mais você vai ser perseguido. Mais vão falar de você, mais vão prejudicar você. E uma das maiores armas que o diabo tem para nos fazer tropeçar e parar o nosso progresso é a ofensa, é o ressentimento, é a falta de perdão. Porque quando o nosso espírito se enche de ressentimento, de raiva, de ódio, e pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser no trabalho, não tem jeito, isso começa a crescer espiritualmente e você estaciona. Toda pessoa ressentida está estacionada. Toda pessoa muito raivosa está estacionada. Ela vive por repetição. Ela vive uma vida como um balde furado. Ela enche o balde e vaza tudo. Mas eu creio que Deus está aqui. Eu creio que, assim como José,
você vai aprender a passar pelas fases de dor, sem deixar que elas grudem em você. As pessoas vão dizer para você, mas você já superou, você vai deixar isso quieto? Eu não estou quieto, está na mão de Deus, eu só preciso continuar o meu fluxo. Eu tenho prioridades, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei o que Deus tem para mim. A minha vida não pode estar na mão de qualquer um, não é qualquer um que chega aqui fazendo patifaria e eu vou acordar e eu vou dar atenção para isso. Não, eu vou arrancar as folhinhas do calendário. Fala comigo, hoje é dia de arrancar as folhinhas do calendário. Tem gente que tem aquele calendário marcado com caneta. Esse dia, foi nesse dia, pastor, foi aqui, foi aqui que a minha vida mudou para pior. Aquele cachorro sem vergonha, eu descobri nesse dia, e fala com orgulho, desde então eu nunca mais fui a mesma. Desde aquele dia lá, sabe detalhes do dia, sabe quem estava na casa, sabe como foi que recebeu a notícia, grudou em mim. Aquele dia mudou quem eu sou. Ah, se José ficasse esticando o chiclete do copeiro. Ah, se José ficasse esticando o chiclete da acusação de estupro. Ah, se José ficasse alimentando a traição dos irmãos, ele não teria cabeça para governar o Egito. Você tem que entender que a sua cabeça tem que estar livre para o lugar onde Deus vai. E eu sei que foi difícil, eu sei que magoou, eu sei que feriu, eu sei que foram extremamente desleais com você, mas nada está comparado à glória que o Pai tem reservado para você. Você vai parar de segurar essa fase hoje. Esse ambiente vai passar, essa fase vai passar, esse semblante de mulher traída, esse semblante de abandonado, esse semblante de demitido, esse semblante de injustiçado, essa cara de solitário, essa cara de gente que ninguém ama, esse complexo de inferioridade vai passar, pastor Diego, mas faz 10 anos, pois esses 10 anos vão passar em 1 hora, em 1 minuto, porque eu vou lembrar da minha origem, eu vou lembrar do que o Salvador tem para mim. As estações vão preparar você para um período de construção. Cada degrau de dor preparou José para o governo, e eu quero declarar em nome de Jesus, é por isso que tem tanta gente parcial. Você não vai ser parcial, você vai ser integral. Você não vai ser um mutante, você não vai ser uma pessoa que vai carregar emblemas de traição, emblemas de coisas velhas, porque se o meu Deus olha para a minha vida e joga o meu passado no lixo, por que que eu guardo o que o meu Deus se livra? Hoje eu declaro folhinha nova na tua vida, calendário novo na tua vida. Ouça, coloque a mão no coração. O Espírito Santo hoje vai te dar inteligência. Você vai ser inteligente, o teu espírito vai ser superior. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, e que não se senta à roda dos escarnecedores, e que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Fala comigo, eu vou crescer espiritualmente. Ninguém vai tirar você do sério. Põe a mão na sua cabeça. Você tem que ser mais esperto do que tudo que estão fazendo contra você. Você tem que ser mais inteligente. Você tem Jesus. As pessoas vão ficar confusas, porque sempre te manipularam e não vão manipular mais. Os copeiros vão esquecer de você, e você vai continuar pleno servindo a Deus. As acusações vão chegar e você vai continuar pleno servindo a Deus, porque quem te chamou foi Deus, e Ele não vai te abandonar. Hoje você vai parar de discutir, jogar pérola aos porcos. Hoje você vai parar de administrar situações que não deveria. Hoje você vai arrancar a folhinha do calendário, porque você é melhor que a traição, você é melhor que o abandono, você é melhor que o desprezo, você é melhor que a calúnia, você é melhor que a difamação, você é melhor que a cela, você é melhor que a mulher de Potifar. E de onde vem essa força? Essa força vem do lugar que me chamou, essa força vem do Deus que me levantou, essa força vem do Deus que me faz fluir. Isso não é ensinado em escola, isso não é ensinado em livros, isso não é ensinado em igrejas, isso é de dentro para fora. Eu quero declarar que o ressentimento não te segura mais hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Existe, e aqui eu encerro, uma natureza em nós
doentia, que nos faz querer brigar por inutilidades. É como se a nossa natureza falasse assim: o peixe consegue viver fora da água, e o peixe acredita nisso e fica se debatendo no chão até morrer. Deus não te criou para lidar com alguns sentimentos. Quando perguntam para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus diz: você deve perdoar 70 vezes 7. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é para você ficar contando, mas é para dizer o seguinte: perdoe toda hora, perdoe a todo momento. Alguns vão dizer que você é um trouxa, que você é um otário, que você é um saco de pancada, mas você sabe que você é mais inteligente do que a maldade de qualquer pessoa. Você não precisa. Nós precisamos quebrar as fases dos desapontamentos. Quando eu comecei essa mensagem, eu disse: por que nós da igreja, nós crentes, somos tão vulneráveis? E a resposta é simples: porque nós não conseguimos fazer 2 anos de prisão mudar no estalar de dedos. 2 anos de prisão viram 10 anos de conversa, que vão encher minha história, fazer grudar em mim coisas que eu não mereço, que eu não preciso, tudo porque eu esqueci. Coloca para mim Gênesis 41, versículo 1. O texto diz: ao final de 2 anos, que 2 anos? Do copeiro que esqueceu de José. É um versículo para o outro. Ao final de 2 anos, quem teve um sonho? Faraó. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quem interpretou esse sonho? José. E se José tivesse de cabeça quente? E se José tivesse usando droga? E se José tivesse se corrompido na prisão por conta de estar dizendo: eu não suporto mais ser injustiçado? Não. Quando o faraó teve o sonho, lembraram de quem? De José. E ele estava pleno dentro da prisão. Me acusam, me humilham, esquecem, mas eu sei quem eu sou. Eu sou mais esperto do que tudo que fizeram contra mim. E agora vocês vão ter que me engolir, porque eu vou sair dessa prisão. Vai ter um tapete vermelho. Eu vou em direção a um trono. E abaixo de Faraó, quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque Deus honra homens e mulheres que, ainda que passem pelo vale de sombra e morte, não temem mal algum, sabendo que o Senhor está com eles. Há uma honra esperando você ser mais inteligente do que o que fizeram com você. Há uma promoção de Deus reservada para o dia que você deixar essa fase passar, matar esse assunto. E quando Deus olhar e dizer: meu filhote está crescidinho, eu vou dar o primeiro carro para ele dirigir. Meu filhote, minha filhota fez 18 anos agora, demorou um pouquinho, mas agora papai está dando o primeiro carro para você, vai dirigir. Mas com essa cabecinha sua de fazer um escândalo para tudo e comprometer a minha adoração, eu não posso te dar um carro, filho. Continue andando de carona na fé de alguém, de carona na adoração de alguém. Mas eu sinto muito, porque eu não tenho filhos prediletos. Olha aqui, você não pode ser várias pessoas, você tem que ser só você. Tentaram fazer José ser morto, estuprador, presidiário e melancólico. Ninguém conseguiu mudar quem ele era. Ele continuou sendo o filho de Jacó, um sonhador, esperando Deus honrar a profecia que deu. Vão tentar fazer você ser várias pessoas: louco, doente, corrupto, bandido, mau caráter, preguiçoso, sem vergonha.
vão tentar fazer você ser várias pessoas, mas você não pode deixar que nada colhe em você, porque você tem que lembrar daquele que te chamou, e aquele que te chamou não tira os olhos de você. Aquele que te chamou sabe a hora de abrir a cela, e quando ele abrir a cela, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Eu quero terminar esse sermão lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor, o quê? Me acompanharão na casa do Potifar, dentro da cisterna, acusado de estupro, esquecido pelo copeiro. A fidelidade e a bondade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga bem alto, grita: eu sou melhor do que isso. De novo, eu sou melhor do que isso. É sim. É sim. Você é melhor. Perdoe, 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 perdoe. Jogue fora. Livre-se disso. Jogue no lixo. Fora. Você é melhor. Você é melhor. E você vai ajudar gente que não presta, e está tudo bem. E você vai prosperar em lugares que te diminuem, e está tudo bem. E você vai se manter pleno, porque o que sustenta uma casa em pé é o fundamento, não é a janela. E Deus é o teu fundamento. Hoje tem pessoas que vão ser curadas de depressão nesse culto. Hoje tem pessoas que vão ser curadas da ansiedade nesse culto. Hoje tem pessoas que vão soltar essa fase, vão abrir as portas e dizer: eu estou lembrando não do mal que me fizeram, mas eu estou lembrando do Deus que me chamou. Curve a sua cabeça. Solta isso, solta isso, solta. Não fale mais sobre isso. Não fale, não fale. Deixe que passe, deixe que vá, deixe que passe, deixe que vá. Sua cabeça tem que estar preparada para aquilo que Deus vai fazer. Sua mente tem que estar preparada para aquilo que o Senhor te prometeu. O Deus que não falha, o Deus que não mente. Tanta resenha, tanto remorso, tanto ressentimento, tanta raiva, tanto ódio, tanta conversa, tanta reunião. E Deus está dizendo: fica na sua. Estão querendo mudar você. Estão querendo fazer de você uma pessoa que você não é. Você não é nervoso assim. Você não é briguento assim. Você não é, eu te conheço. Você não é essa pessoa maluca que sai fazendo bobagem uma atrás da outra. Não deixe que eles te manipulem. Não deixe que eles te influenciem. Olha para mim. Olha para mim, José. Você não precisa do favor do copeiro. Amanhã é ele que vai precisar de você de novo. Você precisa da minha glória. Você precisa do meu poder. Você não precisa das pessoas que não te estenderam a mão. Você não precisa das pessoas que foram cruéis com você. Você não precisa daqueles que te caluniaram e inventaram falsas mentiras a seu respeito. Eu só quero ver você o mesmo, meu filho amado, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Um adorador quando apanha, um adorador quando sofre, um adorador quando tem, porque eu sou mais inteligente,
Vai dizendo: eu sou mais inteligente, eu sou mais inteligente que o diabo, eu sou mais inteligente que a maldade, eu sou mais inteligente que a traição, eu sou mais inteligente que a fofoca, eu sou mais inteligente, porque eu não vou deixar que mudem quem eu sou. Eu não vou. E hoje o Espírito Santo vai resgatar a tua identidade, o Espírito Santo vai resgatar você, o Espírito Santo vai trazer a sua origem de volta. Hoje tem mulheres aqui que estão manipuladas, tem homens aqui que foram influenciados, tem pessoas aqui que não se conhecem mais. Grudou em você a marca de covarde, de preguiçoso, grudou em você a marca de falido,